Oi, oi, vamos voltando aqui, meninas. Fomos derrubadas pela Zélia Duncan, mas tá tudo certo, vamos lá. Caímos, Regi, caímos. Não foi autorizada a nossa música, então vamos sem música. Vamos lá. Eu tava tentando adicionar as meninas e não era por isso, né? Mas vamos ver. Opa, a Helenzinha consegui convidar. Deixa eu Eita, ver se eu consigo convidar agora a Shirley. A Shirley não entrou ainda? Cadê? vai. Olá! Qualquer Olá, coisa boa eu chamo noite. vocês aí até a Shirley Sim. entrar, gente. Vamos lá! Deixa eu ver se Shirley não mandou pedido. Deixa eu ver se ela não conseguiu voltar para a live ainda. Então fomos derrubadas pela Zélia Duncan aqui cantando Alma tão lindamente, né? A gente hoje vai falar um pouquinho mais das percepções da nossa alma sobre essa questão, né, dos sentidos, a nossa forma de perceber o mundo. Vamos lá, vamos ver se a Shirley consegue voltar para a gente colocar ela aqui com a gente também, para trazer as contribuições aí para o nosso bate-papo. Opa, chegando, Shirley. Agora deu, gente. Agora Agora sim, vai. agora vai. Agora vai. Agora a Shirley está chegando. Cadê? Eu adicionei, convidei ela. Sumiu. Será que ela caiu? Ela tá com problema de conexão? Será? Ixi, Maria. Vamos começando por aqui até que a Shirley consiga entrar conosco. Peraí, Agora tô aqui com ela aqui. tá convidada, tá faltando só ela aceitar. Apareceu para mim aqui como convidada. Então, Ela aguardando ela falou. entrar aqui. Então, Parece que deu pessoal, um. hoje a gente vai falar sobre as percepções visuais e auditivas e os seus impactos, né? Tanto no corpo físico como na alma, na nossa visão de mundo, nas nossas percepções. E aí, a Shirley deu algum sinal para ti, Ellen? Estou tentando convidá-la mais uma vez. Vamos ver se ela entra. Ai, Oi. cheguei. Chega Cheguei. Boa agora, noite. completo. Agora vai. Agora vai, agora vamos. Agora vamos para o nosso bate-papo, né, gente? Então vamos lá. Doideira. Então, agora, hoje a gente está começando a falar um pouquinho, né, sobre essa questão das percepções, né? Então, a gente vai começar aqui com a percepção visual e auditiva, né? E o que isso impacta na nossa visão de mundo, na nossa forma de perceber as coisas, né? O que impacta no nosso corpo, como o nosso corpo recebe essas informações. Então, quem é aluno do Terapeuta Master já teve uma aula com a Gel lá no comecinho, né? Onde ela trouxe essas percepções, até trouxe um testezinho para a gente perceber o nosso assistido, né? Saber como ele recebe melhor as informações. A Gel trouxe algumas dicas para a gente adaptar o nosso atendimento, né? Tentar direcionar um pouquinho as falas, né? De acordo com a percepção, se a pessoa é mais sensorial, sinestésica, ou se é uma pessoa mais visual, uma pessoa mais auditiva, e a gente vai adaptando e trazendo as nossas falas, né? Para aquilo que a pessoa recebe de uma forma mais intensa, né? De acordo com a forma como ela vê o mundo. Né? Então, resumindo aqui, né? Então, pessoas que são mais visuais, normalmente são aquelas pessoas que chegam nos ambientes já descrevendo, observando cada detalhe, não perde um detalhe da decoração, não perde um detalhe de como as pessoas estão vestidas, como as pessoas aparentam, né? Normalmente são pessoas que são muito cuidadas também com a sua aparência, com os detalhes, porque para ela essa visão é importante, né? As pessoas auditivas é o ouvir. Então, assim, ela percebe o mundo através da audição. O que fala é muito mais importante do que ela vê. E as sinestésicas são as sensações, né? O olfato, o paladar, o tato, o contato físico, né? E aí é importante a gente ter esse conhecimento até pelas nossas relações, né? Então, para saber em casa como eu lido,
né, com amor, lido com os filhos. Quando eu consigo compreender de que forma aquela pessoa percebe o mundo, eu diminuo bastante os conflitos, né, os conflitos de comunicação. Por quê? Por exemplo, né, no casal, às vezes um do casal é muito mais auditivo e o outro muito mais visual. O visual vai chegar, preparar uma mesa bonita, ajeitar, deixar tudo, né? Essa é a sua manifestação de amor. Ao passo que o auditivo só quer ouvir um eu te amo, né? E às vezes esse eu te amo não chega, então vem uma coisa, né, de conflito, de mas eu não consigo, eu tô nesse relacionamento, a pessoa nunca me diz o que eu quero ouvir. Mas talvez para aquela pessoa que não está dizendo, a audição não é algo tão importante, né? Então isso influencia em tudo, né? Na forma como eu percebo o mundo, na forma como eu me comunico, na forma como eu interajo com as pessoas. E aí, consequentemente, no meu sistema vai ter uma recepção diferente essas informações, né? Então, para uma pessoa que é visual, ver, ter contato com informações visuais positivas ou negativas vão impactar muito mais o seu sistema. Ao passo que uma pessoa auditiva é a fala, é a notícia, é o que ouviu, né? E aí, passo a palavra aqui para a Shirloca dar sequência no nosso tema e trazer aí as suas reflexões. Pois é, meninas, realmente as percepções, até a colega acabou de colocar aqui, as percepções podem mudar com o tempo. Na verdade, assim, né? Como que nós percebemos o mundo é sempre através dos 5 sentidos. O que elas podem mudar com o tempo? Elas podem se aprimorar, né? De acordo com a necessidade ou, né, com o momento que você está vivenciando, enfim. Então, é necessário treino, né? Vamos falando um pouquinho agora da percepção visual e auditiva. Quando a gente está, por exemplo, numa aula de música com crianças, é muito natural que o professor, né, o músico, vai treinar esse ouvido da criança para perceber esses sons diferentes, né? Então, tem a coisa não que elas mudam com o tempo, mas você pode aperfeiçoar, né? Isso. De acordo com aquilo que você vai propor. Elas mudam não com o tempo, mas com os estímulos, né? Então, assim, quando eu preciso desenvolver algo, então eu tenho que buscar atividades que vão reforçar esse canal, né? Essa forma de perceber o mundo. Então, assim, eu quero desenvolver um pouco mais, eu sou muito pouco auditiva, eu preciso ouvir mais. Então, aí eu vou, né, ouvir música, fazer atividades com sons, tentar identificar tons de voz, né? Tudo isso ajuda a estimular e, consequentemente, você vai ficando mais equilibrado nesses canais, né? Então, acaba se tornando... E aí é interessante, né? Até é um ponto bem, bem bacana, assim. Pessoas, por exemplo, que perdem a visão com o passar do tempo, tendem a se tornar mais auditivas. Então, é aquela pessoa que percebe, escuta a voz de longe, consegue captar qualquer ruído, consegue diferenciar, reconhecer pessoas por timbre, por tom de voz, né? Porque justamente ela não tem esse estímulo visual, né? Então, ela acaba compensando, desenvolvendo um outro canal, né? Para receber o mundo a partir disso. Então, gente, a questão das percepções, na verdade, as percepções, elas nada mais são do que as habilidades, né, que nós desenvolvemos para captar, processar e entender as informações que estão ao nosso redor, né? Então, percebemos isso normalmente pelos 5 sentidos, né? E depois a gente começa a desenvolver um sexto sentido, né? Todo mundo fala do sexto sentido. Mas, por enquanto, vamos nos ater, né, ao tema da nossa live de hoje, que é a percepção visual. Só fazer um parêntese aqui, Shirley. Vamos pedir para o pessoal colocar aí no chat, quem sabe, quem se reconhece em determinado sentido, aí coloca aí para nós. Se vocês são mais visuais. O que é mais aguçado, né? O que é mais aguçado aí. Isso aí. Então. E até assim, é importante, né, dentro do processo de aprendizagem de cada um, perceber por onde que aprende mais fácil, né? Tem pessoas que aprendem mais fácil tendo uma aula visual, né? Tendo uma imagem, né? Outras preferem mais ouvir. Às vezes tem muitos alunos que eles estão o tempo todo com o olhar no caderno porque estão anotando coisas, porque para eles é mais importante a audição. Então, assim, se perceber, né? Se perceber como que você entende e compreende melhor o mundo. Falando de uma maneira geral, né? As nossas percepções, todas as nossas percepções, elas passam por 5 etapas, né, de desenvolvimento. Então, a primeira é a estimulação, né, que é isso,
ou ouvir, ou o barulho, ou a visão, né? O sentir. Então, o primeiro estímulo é esse contato com o externo, né? Essa é a primeira etapa da percepção, é o estímulo. A segunda etapa é a organização, né? Quando nós percebemos, né, temos contato com uma informação, o nosso cérebro vai buscar organizar essas ideias, né, para poder trazer a terceira etapa, que é a interpretação, né, disso, daquilo que você viu, observou ou ouviu. Depois a gente passa por uma questão da memória, né? A quarta etapa é a memória, onde toda informação que você recebe externa, né, você vai buscar no seu banco de dados algo parecido, algo familiar, para te dar uma referência do que aquilo pode significar para você ou não, né? E aí a quinta etapa seria a lembrança, que é depois desse estímulo, depois dessa percepção, fica aquela reverberando na lembrança. Né? Então, seu cérebro capta uma imagem, né? Falando de percepção visual e auditiva, seu cérebro capta uma imagem ou um som específico e automaticamente você vai buscar referências sobre aquilo, né? Sobre se você já teve uma experiência daquela, o que essa imagem te remete, o que esse som te remete, qual é a sensação que traz depois para o corpo. Porque todos esses estímulos, todas essas percepções, elas vão impactar de alguma forma no seu corpo físico e também na sua alma, na sua psique, né? Naquilo que fica lá registrado na sua memória. Toninha, será que a gente consegue colocar uma imagem aí? Você vai tentar aí ou tenta aqui? Acho que tenta aí. Não vai... Não vai funcionar aqui, não. Como a gente está em mais gente aqui, não liberou a compartilhamento. Então, vamos lá. Então, só para vocês vamos lá, vai funcionar. Aqui. Vai funcionar. Vai funcionar, isso aí. O que essa imagem te remete? Qual é a sensação? Gente, eu quero interação nesse chat aí. Olha que coisa mais gostosa. Purice. Não tem quem não se derreta, né? Qual a sensação que vem no seu corpo? Né? Eu Qual a sinto cheirinho de neném. Cheirinho de neném, né? Não tem como não se contagiar, né? Algodão. A Márcia colocou ali, delícia. É bem isso, ainda mais com esse sorriso, né, gente? Que coisa mais deliciosa, uma fofa. Sorriso banguelo. Pra mim, na verdade, é da saudade, gente. Eu olho isso aí e falo, meu Deus do céu, criação rápida. Eu acho que é por isso que vem o cheiro, né? Porque automaticamente você sendo mãe, eu também, né? Todas nós aqui, né? E quem tá assistindo também que é mãe, automaticamente quando a gente vê, acho que a memória vai lá e eu consegui sentir o cheiro, consegui sentir ali, né? Até o cheirinho da saliva ali, com aquela boquinha ali, um sorrisinho banguelo. Ai, coisa mais gostosa, né? Eu senti, tipo demais. assim, aqui, né? Tipo, muito presente. Pois é. Agora, para as pessoas que estão um pouco... E agora? E aí, qual é a sensação? Qual é a sensação, Qual é gente? a sensação olhando para... Dessa imagem aqui agora. Vamos lá. Na minha cabeça, imagina, na verdade, veio uma pergunta. Como é que a pessoa vive uma realidade dessa, gente? Como é que enfrenta todo dia isso aí? Não consigo compreender isso aí, não. Eu senti sufoco, porque me deu uma sensação de eu não tenho pra onde sair. Porque eu olhei pra frente, eu vi carro. Pro lado, eu vi carro. Pra trás, também vi carro. Aí eu fiquei... Tipo, não tem pra onde fugir, né? Tem que voar. Pois é, olha lá. É o dia a dia da Rita. A bichinha também sai aqui 6 e pouco da manhã para chegar às 9 do serviço. É isso. Oh, meu Deus do céu. Não. Força, Rita. A Regina, credo, quero fugir. A Regina já esteve nessa realidade, né? Já passou por isso. A Fátima, sufoco, estresse. A outra Fátima. Emarilda, tumulto organizado. Tem certa ordem, né? Ali tá todo mundo enfileiradinho, realmente. Sufoco. Agora um cadinho de meu Jesus, a Kathleen colocou aqui. A Ritinha, né? Eu todo dia. Gente, demora, espera, desânimo, estresse, desespero. Só olhar para aquela imagem já dá, né? Todas essas emoções, todas essas sensações, né? E aí, essa outra?
Complicado, né, gente? Aí Ó, a você tá Rita no tá... trânsito até, gente. Oh, meu Deus. Pois é, essa é uma imagem também que, assim, quando a gente olha assim, não dá uma sensação muito boa, né? Nenhuma, né? A gente fica preocupado. Chega a dar um comichão, o coração aperta, assim, né? Foi o que eu senti, por exemplo, né? O coração apertou, bateu uma tristeza, porque aquela sensação automática, quem estava ali, É. boa coisa, né? Então, Não aconteceu. vamos O voltar para uma final não coisa foi mais legal. tranquila. Vamos voltar para uma coisa mais tranquila, né? Então, assim, gente, percebe que, assim, todo estímulo, ele Gente, traz uma sensação, né? Ele traz uma sensação corporal. E automaticamente, né, nesse corporal, você traz algumas memórias de dor, né? Ou de fofurice, ou, por exemplo, essa imagem, assim, tipo, férias, né? Praia, Mara, Glaucio esteve na praia, aê, né, Glaucio? Glaucio esteve em férias agora há pouco tempo, então traz essa sensação mais gostosa de alívio, né? Então, assim, são essas percepções, né, que a gente percebe que tem um impacto no nosso corpo físico, né? Querendo ou não, uma imagem, ela pode te trazer tranquilidade ou ela pode te trazer uma certa angústia. E aí eu pergunto para vocês, do que vocês têm se alimentado ultimamente, né? Aliás, assim, a continuidade da live em relação a falar do corpo físico surgiu também porque eu tive uma visita numa IMAC aqui da Psirica da Serra, é uma escola de arte, né? E aí nós estamos com uma exposição de um artista plástico aqui da minha cidade, que é um cara que, tipo, que trabalhou comigo na Secretaria de Educação. E foi essa a ideia que ela trouxe, né? Assim, qual é a sensação que te traz você olhar para uma obra de arte? Né? Qual é a sensação que te traz você olhar para uma coisa abstrata? Aqui nós trouxemos imagens que é fácil do seu cérebro captar uma informação. Aqui você tem uma referência, né? Você tem uma referência, ou de felicidade, de alegria, de tristeza. Você tem uma referência. Quando você pega uma imagem abstrata, seu cérebro fica funcionando, buscando essa referência. E aí, assim, o que foi super interessante nessa visita, né, que eram para diretores de escola, sobre essa exposição de arte, era qual a sensação. Muito mais do que o racional, a gente foi buscar uma sensação no corpo. E aí, depois, essa questão da sensação pode estar ligada também com as nossas sensações da nossa alma, né? Que nem sempre está aqui nesta vivência. Ou a gente traz memórias também de outras dimensões que já vivemos, né? Então, tem essa conexão. Então, essa percepção visual, ela traz, né, essa sensação tanto no corpo, quanto esses resgates de memória são impactos da nossa alma também. E aí, falando agora um pouquinho sobre a percepção auditiva, como a Soninha já trouxe, né? Essa questão da voz, dos barulhos, dos ruídos. A Regininha, dependendo da arte. Então, gente, é que arte é arte, né? Para um vai ter uma sensação, para outra, outra. Né? Tem gente que considera o grafite como pichação, eu considero como arte. Então, cada um vai vivenciar, né? Vai ter aquela percepção de acordo com a sua experiência. Com a sua experiência. Então, na verdade, é muito individual, na verdade, né? tem também... É individual, mas tem a ver também com a expansão da consciência. Né? Porque você trazendo essa informação de alma, né? Que comunica com a nossa alma, antes de tudo, o start do despertar, né? Dessa coisa da gente conectar com a alma, buscar saber, né? Essa conexão, essa sintonia, a gente tem que entender que a alma, ela é a nossa consciência aqui nesse corpinho, encarnada nesse corpo. Então, é ela que dá a possibilidade de a gente viver as experiências na 3D. Então, a alma é você. A alma não é uma outra coisa dissociada de você, ela é você. Então, está ligado também com o nível, né? Com a expansão da consciência de cada um. Como a pessoa, às vezes, entende o grafite, por exemplo, que você trouxe, né? Como a pessoa entende tal arte, ou tal situação, ou tal foto, ou tal imagem. Então, isso também está ligado com essa condição da expansão da consciência de cada um, né? Sem preconceito nenhum, cada um no seu processo, no seu momento, mas está muito ligada, porque ela é você, né? É como você
se relaciona com essas sensações, com essas fotografias e etc. Né? Isso aí. Exatamente. E aí, falando agora um pouquinho sobre a percepção auditiva, né? Muitos de nós, a gente já começa a desenvolver a percepção auditiva intrauterina, né? Quando já estamos na barriga da mãe, a gente começa a ouvir aquele monte de som, é som de água, né? Mas, assim, a voz, né? Eu não sei, a minha experiência como mãe, né? Enquanto eu estava grávida, quando meu filho escutava a voz do pai, ele virava uma coisa na barriga, né? Mexia muito. E aí, realmente, assim, ele sempre teve essa ligação com o pai. Ele escutava a voz do pai, ele já sabia que era alguém, era uma voz conhecida, né? Então, a gente já desenvolve a percepção auditiva já no útero. Falando aqui de casos de crianças, né, saudáveis, que têm todo o aparelho, vamos dizer, né, saudável. E aí também, assim, tanto a percepção visual que passa, né, por essas etapas de processo de captação da informação, a percepção auditiva também passa por alguns processos, né, que aí a detecção do som, né, quando você detecta o som, tem a discriminação, né, que é diferenciar um som do outro, tem a identificação e o reconhecimento, né, daquele som, e a compreensão disso. Isso é uma coisa que nós, enquanto educadores lá na escola, no chão de sala de aula, trabalhamos muito no processo de alfabetização. Tanto as percepções visuais, né, de posição, né, quanto de percepções auditivas, que é isso que vai garantir o processo de alfabetização da criança. Né, aquela coisa que a gente fala de consciência fonológica. Sons, então, né, os fonemas. Exatamente. E a gente parte normalmente das vogais, né, porque já é uma coisa muito do nosso aparelho, né, oral aqui, de fazer o som das letrinhas, e depois transformar isso em códigos, né, para ir trabalhar a percepção visual dessas crianças. Então, assim, gente, e dentro dessa percepção visual, a gente percebe o quanto que alguns sons são agradáveis e outros também não tão agradáveis, né? Para mim pode ser desagradável, para Ellen pode ser agradável, né? Aquela coisa que a gente fala da frequência. Eu por exemplo, eu fico irada com o som de guitarra, não me faz bem. E aí, assim, na convivência com meu filho é difícil porque é o som que ele escuta. Então, para ele tá perfeito, cara. Ele adora, ele se diverte, ele fica alegre, ele fica feliz. E eu já tenho outra reação completamente diferente. Aí então, é bem interessante, né? Que assim, ó, tanto no processamento das imagens quanto nos sons, ele passa pelo filtro da memória, né? Então, de coisas que estão guardadas, muitas vezes lá no lugarzinho do nosso inconsciente. Coisas que a gente não lembra, não sabe conscientemente. Mas eu até usei para as meninas um exemplo antes, né? Às vezes você ouve uma música e sente uma tristeza com aquela música, você nem sabe por quê. Mas lá, quando você era criança, seus pais brigavam no momento em que aquela música estava tocando. Ou você estava num restaurante e brigou com seu namorado, você nem estava prestando atenção que música era aquela. Mas a todo momento, o teu sistema vai fazendo releituras. Então você ouve, e aí talvez justifique essa sensação que a Shirley tem em relação à guitarra, né? Talvez algo de negativo aconteceu naquele momento em que ela ouvia um som de guitarra, e isso ficou gravado para ela como um som que não traz algo bom. Então, quando ela ouve, o sistema dela todo já se prepara para algo negativo. Aí vem toda essa questão de alteração de humor, né? Aí a Marilda colocou, adoro o som de guitarra. Sabe, você falando isso, Soninha, sabe o que eu lembrei? Assim, né? Quando eu era criança, né? Quando eu escutava aquela musiquinha do jornal, sabe? Do Sim, Jornal Nacional, né? O meu coração disparava e eu sentia, sabe, um medo, uma ansiedade ali. E aí, agora eu fiz rapidinho que eu busquei, porque engraçado, né? Já a frequência já vem, né, configurada, porque telejornal é o quê? Quais são as informações que tem ali? Né? Exatamente. Às vezes você já sentiu uma tensão na família. Começou o jornal, o pai e a mãe sentavam ali para ouvir, para reclamar da economia, para falar. E aí é isso que fica
no teu inconsciente. Ouvir aquela musiquinha, a família tá tensa, tá todo mundo ali naquele processamento, né, de informações negativas, E lá tem de bomba, né? acidente, de desastre, né? Coisa. Ou às vezes Só um evento atenção. específico, algo que você assistiu, tipo, que te impactou. Nossa, aquela notícia e ficou linkado a esse som, né? Então, aí quando você ouve Quer ver novamente, você um resgata. som que desespera? Telefone tocar de madrugada. É automático, o seu cérebro não pensa coisa boa. O coração sempre já essa sensação. acelera, né? E aí é muito da percepção também, né? Pessoas que são mais visuais, às vezes esse trauma, né, essa memória, ela está associada à cor da parede. Então, assim, eu estava num restaurante que tinha parede laranjada. E aí, quando eu entro num ambiente com a parede laranjada, me dá uma sensação ruim. Então, assim, por quê, né? Às vezes a gente não consegue resgatar na memória de onde veio isso, mas tá lá dentro, gravado em algum lugar, essa sensação de algo que você vivenciou naquele momento. E aí o teu cérebro grava conforme o seu canal, né, prioritário. O que é mais importante gravar naquele momento. Ainda que você não esteja conscientemente sintonizado com aquilo, mas é o que ele está captando do ambiente o tempo todo, né? E aí, assim, agora vamos falar na questão, assim, né, de quais são as imagens, né, do que você vem se alimentando, o que você assiste, né, para sempre ter esse cuidado também energético com a sua percepção, né? Então, ela vai falar mais um pouquinho sobre isso, de alguns estudos que nós vimos, né, e que a importância desse cuidado. Né, Ellen? Traz pra gente os estudos. Eu tava aqui. Tá aqui com a nossa escalinha, né? Quem não conhece ainda. Essa aí, parceira, né? Do dia a dia, não pode faltar. Dia a dia de consultório, assim, exatamente. Você sabia por que os restaurantes têm a cor laranja? A cor laranja, ela provoca uma certa... um estímulo, né, de vontade de comer, por isso que todo restaurante tem geralmente, né, tem coisa de comer laranja, nesses tons de laranja. Vocês sabem assim, por quê? Porque o laranja é uma cor que induz ao movimento, à energia. O que meu corpo precisa para eu ter energia? Alimento. Então, assim, prepara para a guerra. Prepara para a guerra. Tem toda uma leitura que nosso sistema faz, né? Tem todo um contexto aí de frequência, né, das cores e tudo. Mas tava vendo falando dessa coisa do som ainda, eu tava vendo, na hora que eu tava estudando, e aí eu tava vendo um vídeo de um músico que o pessoal tava falando sobre as frequências, né? Aquelas frequências solfégios, 432, 528, né? Hertz, né? Que vem trazendo ali, que dizem que são as frequências que bineurais, que vão trazer bem-estar, que vão fazer isso, aquilo, outro e tal. E aí esse músico, ele falou um negócio que me chamou muita atenção, que ele falou assim, não existe exatamente uma frequência pura, sabe? Tipo 432 Hz, né? Que a gente vê lá muito, né? Coloca lá para dormir bem, para isso, aquilo. E ele fala assim que a frequência 432, por exemplo, ela é o Lá. Gente, eu não sei nada de música, mas ele estava dizendo, é o Lá. Então imagina você ir lá no piano e faz um Lá. Fica aquela coisa constante, né? Tipo, não para nunca mais. Então aquilo não é legal para o ouvido. Então ele fala assim, pode ser que você tenha ali dentro porque precisa de ter uma sintonia, né? Então tem que ter uma onda de sons ali para ficar agradável, né? Então pode ser que naquela frequência tenha mais sons, né? De lá, né? E tal, que corresponde ao 432, e ele falou, fisicamente, assim, na questão de curas, essas coisas, ele falou, isso não vai fazer diferença, vai fazer diferença no seguinte ponto. Se te fizer bem aquela frequência, tá ótimo, porque vai te trazer paz, bem-estar, com uma concentração, de repente você vai baixar a frequência, de fato, vai conseguir pegar no sono, e tá tudo bem. Mas agora ele falou uma frequência unicamente, né? 432. Ele falou, é a mesma coisa que você apertar uma nota aí toda a vida. E aí fica desagradável até, né? Por quê?
a frequência, ela tem muito a ver, ela também é uma percepção muito pessoal, né? Tem pessoas, igual a Shirley disse, a Emarilda disse, eu amo o som da guitarra. A Shirley disse que não gosta do som da guitarra. Então, quer dizer, uma pessoa vai escutar essa frequência e não vai gostar. Outra pessoa vai se sintonizar com ela. E aí ele estava contando que no estudo que ele estava fazendo e tal, ele descobriu, né, nas pesquisas, que tem pessoas que, assim, existem sons, frequências que fazem tão bem para as pessoas, que elas saem de lá, né, depois de fazer os testes, querendo voar, né? Tipo assim, nossa, virei, né, querendo voar de leve, outras saem com dor, irritadíssimas. Então, assim, essas coisas é uma coisa que não dá pra gente botar também numa caixinha. A gente tem que entender. E também está muito relacionada com aquele tipo, que é o que a Shirley trouxe no final, com o tipo de frequência que você está sintonizando. Né? Outro dia mesmo eu tava vendo uma menina no meu Instagram em que ela tá com a neném novinha, mas toda hora que eu vejo ela nos stories, ela tá escutando funk. A nenenzinha tá lá pulando. Se colocar um 432, um solfégio, essa menina não vai dormir. Ela gosta do tuk-tuk. Ela foi configurada ali durante a gestação e aquele primeiro momento a escutar o negócio do funk. E tá tudo bem, né? Nada contra quem gosta de funk, mas assim, né? Só para exemplificar. Então, essa questão que a Shirley trouxe é muito importante. O que é que você tá se conectando? O que é que, né, você está alimentando, né? Você está alimentando a sua alma, alimentando a sua frequência. Né? Que tipo de coisa? A Shirley trouxe algumas imagens e tem um estudo de uma brasileira fez uma pesquisa no Instituto de Saúde em Barcelona que fala que era o seguinte: ela separou 2 grupos de pessoas, né? E aí dentro desses 2 grupos de pessoa, ela começou a temática do estudo dela era através das imagens da natureza, né? O aumento das sensações, e essas sensações elas podem trazer bem-estar e até evitar a morte, né? Patologias e morte. Então, dentro desse estudo, ela pegou 2 grupos de pessoas e aonde ela separou um grupo, ela foi mostrando fotos de natureza, né? De natureza, de animais, de campo, de flores, né? E foi alimentando aquelas pessoas ali daquele grupo com essas fotos, e depois pegou um outro grupo e fez o que a Shirley fez ali com a gente, foi mostrando fotos do cotidiano, da cidade, né? Do estresse e tudo mais, assim, que retratava esse movimento, né? E aí, depois ela pegou fotos que tinha natureza no contexto, mas tinha, por exemplo, a foto de um caçador matando um animal, ou, né, perseguindo um animal, ou de uma armadilha, coisas assim. Então, ela uniu as 2 coisas, ou seja, uma sensação de estresse com uma sensação do prazer ali da natureza. E essas pessoas que foram estimuladas com essas fotos, né, que estavam mostrando ali aquele contexto de natureza, elas não percebiam o estresse que tinha na foto, elas conseguiam perceber só o que estava em volta, elas continuaram vendo natureza, elas continuaram percebendo aquele cenário ali. E as outras que já estavam estimuladas com aquela frequência, né, de desespero, de estresse, etc., percebiam justamente aquela parte da foto ali que estava retratando ali um caçador e etc., uma situação ali de perigo do animal e tal. Então, assim, com tudo isso, né, no final do estudo, ela concluiu, assim, que a gente, nós alimentamos essa frequência dentro da gente, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado, né, de saber com o que a gente está sintonizando, né? E aí, que a gente quer, eu vi uma frase que eu achei tão interessante: a felicidade é fruto da felicidade que você semeia. Ou seja, você semeia a sua felicidade e colhe os frutos
dessa felicidade. Se você semeia, né, frequências densas, né, coisas densas, informações densas, você também vai colher o fruto dessas informações densas. E aí, a responsabilidade, a escolha é de cada um. Mas já fica a dica aí, né? Já de eu achei antemão. legal que a Glaucia colocou aqui, né? Tem música de relacionamento que me irrita, né? E aí, eu não sei se vocês já tiveram algum caso, né, de assistir, às vezes, que vem assim, porque né, o meu problema é relacionamento, não consigo engatar no relacionamento. Aí você pergunta o que a pessoa tem ouvido, é aquela sofrência, né? Então, a pessoa passa o dia inteiro ouvindo que um traiu o outro, que ter relacionamento é péssimo, que eu fiquei sozinha, abandonada, não sei o quê. Então, quer dizer, o que está entrando? O que você está alimentando o sistema? E aí a Não alma dela sai dessa frequência. Tá vivendo aquela dor, né? Tá vivendo então, assim, a gente ali, né? é necessário ser seletivo com o que a gente ouve, e por mais que às vezes tenha uma melodia gostosa, mas comece a prestar atenção na letra, o que é que tá falando. Porque ainda que racionalmente, conscientemente, você não esteja antenado nessa letra, o teu cérebro está processando todas essas informações, tá ali, tá sendo gravado, né? Então, assim, é importante a gente ter esse critério aí para não cair nessas ciladas, né? É o que a gente fala assim, de calibrar o filtro, né? Calibra o filtro para poder... Eu, por exemplo, eu sou muito julgada pelo fato de não assistir televisão. Eu falo, gente, quando eu quiser ver qualquer notícia, é só abrir a internet que eu vou saber. Porque todas as notícias falam, né? A notícia que você escuta às 6 da manhã é a mesma que você vai escutar à meia-noite. Então não faz diferença. Se eu quiser saber alguma notícia do mundo, abro a internet, vejo 2 minutos e já estou sabendo de tudo. Você sabe de então, tudo. Assim, tá? É desnecessário você ficar se alimentando. E ainda tem uma outra agravante, né? Eu acho que a Soninha já trouxe isso em outras lives. Pessoas que assistem televisão, assistindo jornal, se alimentando. Então, você está se alimentando de tipo, notícias, aí você tem o seu visual, o seu auditivo, e aí, assim, a sua alimentação junto, é tudo junto ao mesmo tempo, e tipo, quais as informações saudáveis que você está trazendo para você? O que é que você está comendo efetivamente, né? Você está comendo efetivamente. Eu ainda ainda faço uma observação, e tem gente que acha que ligou a televisão ali, né, no quarto, enfim, e está dormindo, não está absorvendo, né? Ou a criança não está ouvindo, né? Igual esse caso que eu citei do funk. Tá tudo, aqui a nossa mente, tá? Não importa, esses estímulos, eles estão, porque assim, quando essa reportagem que eu vi desse moço que é músico, ele falou uma coisa que é muito interessante. Sônia, eu tô sem tempo aqui, você vai regulando aí, tá? Vai lá. Ele falou uma coisa que é muito interessante. Ele disse, 18 minutos. Tá, ele disse que tem sons que são imperceptíveis aos nossos ouvidos, né? E são aqueles sons que fazem constrói a geometria sagrada. Quem já viu aqueles vídeos no Instagram que tem aqueles pratos que tem areia, né? Que aí faz um som, às vezes até uma tigela tibetana, aí movimenta, né? E muda a forma, fica aquelas coisas mais lindas, né? A gente vê sempre no Instagram, tem muito disso. Então ele fala que tem sons que eles não são audíveis, né? A gente não capta assim, né? Mas esses sons, eles entram, tá, dentro do nosso corpo, antes que a gente perceba, ele entra em 3D, e aí ele vai subindo, modificando, movimentando todas as nossas células até que isso... E aí faz aquele movimento da geometria sagrada. Só que isso não é perceptível pra gente. Então imagina, você tá no lugar, tá tocando funk, ou tá contando uma história lá no jornal que matou, que morreu. Isso, o nosso corpo já tá captando isso, mesmo que eu não estou ouvindo, mas tá, gente, é frequência, é onda. Isso vem e eu tô aqui toda hora modificando. Então imagina, igual a gente sabe, né, que a água é veículo, né, condutor, né, que se a gente ficar falando ali em cima daquela... por exemplo, no ambiente, a gente tem um lugar onde tem uma briga, a água ela capta aquilo ali e leva, da mesma forma que aquilo que o nosso corpo captou ali, ó, mexe com todas as nossas células. E aí, assim, é bom. Se é bom, vai ser bom. Mas se não for bom, né, lascou-se tudo. Então, assim, é importante, é muito importante. Coisas que a gente não dá muita importância,
mas que a partir desse momento em que a gente traz, né, esse movimento do despertar e vai ganhando consciência, vai expandindo essa consciência, a gente sabe que tudo tem significado, tudo é importante, né? Tudo merece a nossa atenção se a gente quer continuar expandindo, evoluindo, então a gente tem que fazer, né, assumir a nossa responsabilidade de fazer a nossa parte. Mas assim, é isso aí, a gente tem coisas que a gente nem imagina, né? Eu fico pensando, igual na hora que eu falo do jornal, eu falei, gente, eu vou... Não, até tremeu aqui. Tinha medo, muito medo muito de ouvir a propagandinha do jornal. Fez muito sentido. E aí o medo, né? Somatiza o corpo. E às vezes a gente tem algumas reações no nosso corpo que a gente nem sabe por quê, né? E aí a gente pega, por exemplo, os problemas visuais, estão muito ligados a esse medo. A gente fala medo frontal, né? Alguma ameaça que vem de frente, algum predador. E aí, qual é o mecanismo? Por que é que eu perco a visão, né? Então, quando eu perco a visão de longe, é porque eu estou sentindo algum perigo muito perto. Então, eu preciso focar a minha atenção mais perto. Então, o que meu corpo faz? Bom, vamos tirar esse modo de ver mais longe para que ela perceba esse perigo que está se aproximando. Ou o contrário, né? Quando eu perco essa visão de perto, eu não consigo enxergar o que está perto, mas longe está tudo bem. Então, qual é o perigo? É algo que vinha de longe, que eu estou vendo se aproximar, e aí eu vou mudando essa minha configuração aqui. Então, diminui esse olhar para não distrair o que está aqui perto e olha lá onde o perigo está vindo, né? Então, a gente, às vezes, numa determinada fase da vida, começa a desenvolver um problema visual que eu não tinha. Por quê? Qual foi a ameaça? Do que é que eu fiquei com medo? Ou será que era esse jornal que eu estava assistindo e sentindo essa sensação de medo, sentindo essa sensação de medo? Então, opa, vamos tirar esse foco aqui, vamos olhar lá, né? Presta atenção no que está vindo, no que está acontecendo. Então, a gente tem que ir desenvolvendo essas percepções do quanto isso afeta, o quanto isso vai trazendo, fazendo com que meu corpo somatize, né? O que está acontecendo ao meu redor para que eu tenha esse comportamento, né? Então, lembrando que nenhum problema de saúde, nenhuma doença é realmente algo que vem para nos prejudicar. Sempre é a solução de algo. Então, eu preciso estar atento ao que meu corpo está tentando resolver sozinho, porque aí quando eu trago para o consciente, começo a resolver isso por conta, e aí a coisa começa a funcionar de uma forma mais leve, né? A Regina colocou aqui no chat antes, nossa, que engraçado, teve uma época da minha vida que eu não gostava que as pessoas ficassem me tocando. E aí depois a Marilda também disse que se sentia como a Regina. Talvez tenha um pouco a ver com essas alterações, né, no canal, na percepção. Então, talvez em algum momento, e aí quem eram essas pessoas que eu não queria que me tocassem? Pessoas estranhas, talvez? Talvez porque eu percebi o mundo muito de uma forma sinestésica e eu não quero esse contato externo. Mas tem que se observar, tem que ver se tem algum conflito associado. Às vezes alguém te pegou de uma forma que não foi legal e a partir de então eu crio essa rejeição. Mas olhando mais para as percepções visuais, também a gente precisa ir desenvolvendo esse olhar. Então tem uma cor ou tem um objeto que me incomoda muito. Por que é que isso me incomoda? O que está gravado aqui dentro do meu cérebro que faz com que eu perceba isso de uma forma negativa? As músicas, os sons, é a mesma coisa, né? Então, quanto é importante a gente ser seletivo, trazer, né, esse olhar para a responsabilidade de, poxa, se meu corpo está se incomodando com isso, se meu sistema tem algo ali. E aí a gente começa a se prevenir, né, de ter outros problemas, de realmente ter aí uma perda de visão para não... para eu conseguir estar mais atento ao perigo, né? Tem um tempo, né, para o organismo processar, né, essas emoções. E aí ele vai sempre parar onde tem um bloqueio, né? Então, aí, enquanto você não consegue processar aquilo, sair daquele, né, onde parou ali, tá bloqueado, por quê? Teve um trauma. E aí vai sobrecarregando, né, todo o organismo, aí o corpo físico mesmo começa a dar sinal.
Começa a Exatamente. reclamar. Aí Marilda colocou aqui, ó, meu sentir tem muito a ver com a junção do visual com a audição. Preciso muito dos dois para tirar minhas conclusões. É isso aí. É importante a gente se conhecer, né? Porque aí eu não tiro conclusões precipitadas também. Então eu começo a perceber, opa, eu tô só enxergando esse negócio, mas será que eu não preciso ouvir, né? O que é que está sendo dito? Qual é a percepção, né, da pessoa que está me trazendo essa informação? A Simônia, era o som com a imagem daqueles microfones, já avisava que algo estava acontecendo. E o que era? Meu coração já acelerou. Aquela musiquinha da chamada no meio do dia, né? Que era os microfoninhos subindo. Gente, aquilo lá acho que não tem um brasileiro que não sente o cortisol subir a hora que ouve aquela música, né? A gente já entra em luta-fuga ali na hora, não quer nem saber se, né, se é terremoto, o que é, a gente já sai correndo. Você vê Hoje que é não tão assisto interessante. É interessante, assim, que a gente está vivendo um momento, assim, né? É bem uma guerra espiritual mesmo, porque, assim, todos os veículos, eles tentam, né? Trabalham muito em cima dessas frequências densas, de raiva, medo, né? Ansiedade, do que está acontecendo, caiu uma bomba não sei aonde, é guerra não sei aonde. Eu lembro que quando foi aquele atentado de 11 de setembro, lá nos Estados Unidos, das Torres Gêmeas, eu nunca senti tanto medo na minha vida. Aquilo para mim foi muito, muito impactante. Então, assim, imagina todo esse processo, tipo, chega a te paralisar. O que eu faço agora? O mundo acabou, vou morrer. E, tipo, estamos aqui até hoje. Mas naquele momento o coração faltou pular, né, para fora da boca. Então, assim, a gente vive esse movimento, ele é bem hipnótico, né? Ele leva a gente para essas frequências densas e baixas, assim, bem medo atrás de medo, alimentar medo, enfim, fragmentação, né? Essa coisa de você ficar se dividindo, né, em política, é isso, é aquilo, aí gera raiva, porque o outro está do lado oposto do seu, enfim. A gente não tem sossego. Então, se a gente não fizer, né, botar um freio aí, botar o pé no freio e falar, ó, não dá, né? Não dá, gente. Senão a gente não consegue ir para frente. Não dá para evoluir desse jeito. A gente fica estagnado. Não dá pra sair do ponto, exatamente. Ó, a Simônia colocou ali, ó. Hoje não assisto TV e tenho de cuidar para não julgar quem ainda goste. E é exatamente isso, é o compreender o ponto de vista do outro, né? E aí uma coisa que eu vejo muito assim, quando a gente começa a ganhar consciência mais dessa coisa de frequência, do quanto isso influencia, a gente vai se distanciando naturalmente, já não tem mais essa necessidade, né? Algumas pessoas já não têm naturalmente, mas outras, ainda que tivessem, quando vão nessa caminhada, acabam se desinteressando das notícias, né? Do que esses canais abertos oferecem, principalmente os abertos, né? Que tem, são menos você não consegue selecionar qual é o teor do que você quer ouvir. Então, preciso sim compreender. E ainda tem essa. Então, ainda tem essa questão assim, desse, o que fica registrado, né, na nossa memória, na nossa alma, aquelas sensações que ficam ali presas, né? Ontem, por exemplo, a gente teve uma situação na escola que, tipo assim, para mim, corriqueira, normal, tranquila. Mas eu tenho professoras que chegam na escola de moto. Então, ela chegou no horário que, assim, as crianças da manhã já tinham saído e as da tarde não tinham chegado ainda. E tinham 2 rapazes na porta da escola. E aí, assim, ela abriu o portão para entrar com a moto, os rapazes ficaram ali do lado dela. Ela entrou correndo, voltou, fechou o portão, trancou e ficou desesperada, né? Foi lá falar comigo. Tem 2 moços assim, 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 tal. Aí eu falei, tá, calma. Vamos ver o que tá acontecendo primeiro. Pira. Não, porque são, pira. São suspeitos, não sei o quê. Eu falei, tá. Liguei pra GCM e falei, olha, tem como mandar aqui uma viatura só para desencargo de consciência? Ah, vamos mandar, ok. Desci, né, com essa minha tranquilidade, fui lá, abri o portão, falei, boa tarde, tudo bem com vocês? Vocês estão esperando alguém, né, tá tudo bem? Não, a gente veio buscar, né, o fulaninho. Falei, sem problema, deixa eu ver. Realmente eu estava com 2 crianças na escola. Aí peguei o caderno do fulaninho, liguei e falei, olha, tem um rapaz assim, 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 né, que veio buscar o fulaninho, tudo bem? Não, é meu sobrinho, pode deixar, diretor. Eu falei, então tá, só avisa antes, né, pra gente saber quem é.
Mas tudo bem. Aí fui lá, liberei a criança com os rapazes, que eram um era o irmão e o outro era o primo. E tudo bem, assim, voltei para a escola, a professora estava assim, ó. Falei, gente, calma, amor. Tá tudo bem, mas qual é a imagem que ela tem? A leitura do banco de dados dela era baseada nessa tensão toda, né? Medo, né? E você já estava, né, num outro padrão aí. Vamos ver o que é primeiro, antes da gente morrer aqui, cair dura no chão. A questão do julgamento, que dá para salvar? E aí é que tá, o julgamento, o filtro às vezes passa por memórias que a gente não tem nem consciência. Talvez essa pessoa tinha visto alguma notícia em algum jornal, ou alguém contou uma história de alguém que veio, invadiu a escola, ou aconteceu alguma coisa. Então, assim, é isso que está gravado. Ela não tem consciência disso. Então, quando ela vê alguém, ela já entra nesse mecanismo, né? Já entra nesse pavor todo que não se justifica pelo contexto real quando você começa a entender o que aconteceu, né? De fato. Não, e aí, assim, o incrível é você ver o quanto que as outras pessoas sintonizam com a mesma informação. Porque aí veio a estagiária, já ficou desesperada. Aí tinha uma mãe de aluno saindo, que sair pelo outro portão. Eu falei, gente, calma. Tipo, como se tivesse uma quadrilha armada na porta da escola, né? Fui chamada de louca, porque eu fui lá sozinha para falar com os caras. Vou. Eu não vivo nessa frequência. E se tivesse que acontecer alguma coisa, é porque realmente precisava. Enfim, é a compreensão que a gente tem de cada situação. Mas eu não tenho esse registro na minha memória de acontecer alguma coisa nessa situação. E compreendi, né? A situação da professora, lógico, fui lá acalmá-la, mas só para ilustrar, né, como que a nossa mente funciona, né, e essas sensações e esse nosso banco de dados, né, fica aí registrado um monte de coisas que a gente o tempo todo tem que estar lidando com esses... Exatamente. E lembrando que isso fica registrado na nossa alma, né? Tem coisas que, assim, é mental, a gente sabe que a gente tem a nossa parte do cérebro que ela vai armazenando, que às vezes são coisas que nem são reais, né? Mas ela tá ali, tudo que ela, né? Nosso HD vai pegando informação, vai jogando. Aconteceu uma coisa, ele vai lá e tenta buscar, né? Aí ele fica ali procurando por associação, alguma coisa que lembre uma situação X, como é que se comporta, né? Mas conforme você vai mantendo essa frequência, essa vibração, isso é a sua alma, isso está dentro da sua alma, isso chega a ponto, né? Essas frequências que vão entrando e você vai... E aí você vai se tornando, né? Vai gerando outras coisas, né? Vai gerando outras patologias aí de depressão, enfim, um monte de outras coisas que vai... Porque você está alimentando só de coisa ruim, você vai ficando sem esperança, sem vontade de viver, com medo de sair na rua, com medo de abrir o portão, com medo disso, daquilo, e o mundo acaba, né? Dentro de você. Acabou. Né? Exatamente. Só que, lendo o comentário da Glaucia, eu achei bem interessante, né, o relato dela. Quando eu tive descolamento de retina, na mesma hora eu soube que aquilo estava acontecendo porque eu estava vendo a vida sem cor e embaçada, muita depressão. É interessante essa percepção, né, essa autoconsciência de que, poxa, se isso está acontecendo, se meu corpo teve esse sintoma, algo aconteceu. Então, o que era que estava acontecendo naquele momento que eu não tinha percebido até então, né? Que meu corpo tentou trazer para mim, que eu precisava olhar de outra forma, né? A Fátima Souza colocou: a mídia nos conduz a sentir medo, a consumir muito, a ficar doente e usar medicamento alopático. Tem uma série de mecanismos aí realmente que a gente precisa estar em consciência, né? A gente precisa assumir a responsabilidade pelas nossas vidas, pelas nossas escolhas, pelo que a gente consome, né? E aí entra o consumo de TV também, porque tudo é alimento, tudo está entrando, né? E acaba trazendo alguma consequência, né? Nada passa em branco quando a gente está falando de processamento cerebral, né? A Simônia colocou: mas não deixe uma mala que tenha quebrado no voo e precise de descarte no aeroporto de Londres, porque deixar em qualquer lugar em segundos vem esquadrilha antibomba. Estive presente num episódio que parecia simples e de expressão gigante. E aí, por que acontece isso? Porque lá em Londres já existe um histórico, né? Já teve outros episódios, então assim, acaba sendo necessário
agir pela precaução, né? Evitar, né, que essa ameaça, essa coisa que parecia não importante, se torne realmente algo de proporções maiores, né? Então, acaba sendo uma questão de segurança. Mas, olhando para o nosso filtro, a gente tem que cuidar muito quanto a gente julga as pessoas, né? Por comportamentos, entram os preconceitos que muitas vezes a gente carrega, porque porque eu vejo, assim, aqui na minha região tem uma população bastante preconceituosa ainda, né? Assim, é uma região de alemães, italianos, pessoas de origem, né? E que ainda existe muito o preconceito com a pessoa negra. E aí, por que disso? Né? São pessoas que não se permitem sequer conhecer o outro, não se dão essa oportunidade. Porque historicamente, porque ouviu muita notícia, porque viu muita coisa. Então, acaba sendo esse o modelo de mundo que traz. Né? Mas a gente precisa, como a Shirley colocou antes, calibrar o filtro, né? Para que a gente realmente não adote comportamentos desproporcionais para coisas que são simples, como foi o caso ali dos meninos irem buscar a criança, né? Apenas por estarem ali não significa que tenham realmente, sejam uma ameaça, né? Não existia nada mais indicando que pudessem ser uma ameaça, então tá tudo bem. E aí, assim, o mais incrível, né? Como nós vivemos em sociedade, a gente sempre tem interação com outras pessoas, vê o tanto que a percepção de uma pessoa interfere no ambiente e vão contaminando as percepções das outras pessoas, né? Tanto nessa sensação é o que a gente realmente acabou de falar em relação às vidas, né? Então, temos esperança, né, nessa humanidade, que a mesma percepção que pode levar para essa questão do medo, dessa frequência, né, a gente pode fazer diferente a partir de nós, né? Quem está aqui com a gente, que cuidem das suas frequências, e que levem essa percepção para mais pessoas. Ao final do período, a minha professora perguntou assim, Shirley, você mexe com bruxaria? Eu falei, não, eu sou meio bruxa de vez em quando. Ela falou, não, porque você ficou tão diferente. Eu falei, não, né, eu tenho meu campo de proteção e eu acredito numa energia que me protege. Tanto onde eu estiver, tem proteção. O que tiver que acontecer, vai acontecer. Então, assim, não é bruxaria ou coisa parecida, né? Mas, assim, a minha espiritualidade eu carrego comigo para onde eu for. E assim, eu tenho essa sensação de paz dentro de mim. Então, fui lá numa boa, né? Então, assim, depois disso ela falou assim, eu fico até mais tranquila de estar perto de você. Tudo bem, é essa a intenção, né? Onde eu estiver, que eu seja a luz para quem estiver do meu lado. Né? Vamos sair dessa frequência de medo, vamos confiar um pouco mais na humanidade, nas pessoas, né? Vamos nos alimentar com coisas boas. Então, a mesma energia que vem densa e contamina as pessoas, então vamos levar a luz. Tranquilidade, paz, sem julgamento, né? Então, convido as pessoas que estão aqui a cuidar um pouco mais da sua frequência, das suas percepções, né? E calibrar esse filtro. O mais importante é calibrar esse filtro. Recado dado. Recado dado. Então, vamos lá. Estamos no nosso tempo limite aqui, gente. Então, é isso. Shirley, gratidão aí pelas reflexões. Ellen, acho que foi de muita contribuição, né? Muitos pontos aí de atenção para todas nós. E vamos aí cuidar dos filtros, o que está entrando, qual é o alimento que eu estou colocando na minha alma, né? Que eu estou permitindo que o meu corpo tome contato. Ficaram alguns pontos aqui que não conseguimos abordar, mas não faltará oportunidade. Em outro momento a gente traz mais algumas percepções aí desse tema. Meninas, obrigada a todo mundo que está aqui nos assistindo, interagindo no chat. A live vai ficar salva. Bruxinhas calibradas, né? A live vai ficar salva. Então, entrem depois, deem uma curtidinha lá no Instagram. Todas as nossas lives ficam salvas. Encaminhem para outras pessoas que podem se interessar, né? Vamos divulgar para a gente ampliar um pouquinho mais esse movimento aí, trazer mais gente para o Terapia em Ação, para a gente realmente continuar nesse propósito, né? De levar luz, levar conhecimento e compartilhar um pouquinho do que a gente sabe. Tá bom? Obrigada, gente. Helenzinha? Vou falar só rapidinho. Tem pontinhos de luz na vida das pessoas, né? Na casa, né? Na vida das pessoas da sua casa. Então, vai sustentando uma velhinha, um pontinho de luz, ele ilumina uma quantidade grande. Então, é sempre válido a gente trazer, né?
É isso aí. essa foto. Obrigada, meus amores. Meninas, beijo. Beijo. Até a próxima. Até a próxima.